Interesse Público começa agora e você vai ver. Justiça caça mandato do governador de Brasília, José Roberto Arruda, por infidelidade partidária. Ministério Público Federal move ações contra regras de estados que exigem licença do Legislativo para abertura de processos contra governadores e prefeitos. Eleições sem fraudes e com voto consciente. Encontro em Brasília discute estratégias de atuação do Ministério Público Eleitoral em 2010. Restrição à importação de luvas especiais leva à falta do produto no mercado. Resultado: cirurgias de pessoas com alergia ao látex são suspensas. Essas e outras notícias agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. José Roberto Arruda não é mais governador do Distrito Federal. O mandato dele foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Brasília, a pedido do Ministério Público Eleitoral. Com a decisão, Arruda perde o foro privilegiado. Preso na Superintendência da Polícia Federal, ele pode ser transferido para o presídio da Papuda. Foram 4 votos a favor e 3 contra. José Roberto Arruda teve o mandato de governador do Distrito Federal cassado por infidelidade partidária. A maioria dos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral seguiu o voto do relator do processo, Mário Machado. A ação foi proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral. Arruda se desligou do Democratas em dezembro do ano passado, depois que explodiu o escândalo de corrupção no governo de Brasília. A defesa alegou que ele estava prestes a ser expulso do partido, que não reivindicou o mandato após a desfiliação. O TRE entendeu que Arruda não sofreu discriminação pessoal e que o então governador teve o direito de se defender junto ao DEM. A defesa de José Roberto Arruda anunciou que vai recorrer da decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O recurso, no entanto, não tem efeito suspensivo. Ou seja, até o TSE analisar a questão, vale a decisão do TRE, que optou pela perda do mandato. Mantida a cassação, José Roberto Arruda perde a condição de foro privilegiado. Isso pode significar para ele uma transferência da Superintendência da Polícia Federal para o presídio da Papuda, em Brasília. Arruda foi preso em fevereiro por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que aceitou os argumentos do Ministério Público Federal. Segundo o MPF, o então governador tentou corromper uma testemunha com o objetivo de prejudicar as investigações do esquema de propina. A situação de instabilidade política administrativa levou o Ministério Público Federal a pedir a intervenção federal na capital do país. Após colher informações junto à Câmara Legislativa, o STF encaminhou o caso para análise da Procuradoria-Geral da República. Em parecer já enviado ao Supremo, o Procurador-Geral reforçou o pedido de intervenção. Segundo Roberto Gurgel, o fato de ter havido substituição do governador não restabeleceu a ordem institucional no Distrito Federal. Fique por dentro. Para se eleger, todo candidato precisa estar vinculado a um partido político. Em 2007, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar. Se o parlamentar se desvincular do partido para ingressar em outro, ele pode perder o mandato. Os escândalos em Brasília serviram para chamar atenção a um detalhe. É comum encontrar em constituições estaduais um benefício previsto na Constituição Federal apenas para o presidente da República. O que os textos reproduzem é a obrigação de submeter a abertura de processo contra governador a uma autorização da Assembleia Legislativa. Para o Ministério Público Federal, a regra é inconstitucional e todos os estados serão alvo de ações na Justiça. A Constituição de Santa Catarina condiciona a abertura de processo contra o governador à autorização da Assembleia Legislativa. Segundo o Ministério Público Federal, o dispositivo que define a regra fere a Constituição brasileira. O MPF argumenta que a regra prevista na Carta Magna vale apenas para presidente. A vice-procuradora-geral da República, Débora Duprá, lembra que em manifestações anteriores, o Supremo Tribunal Federal foi contrário à reprodução de regras da Constituição em estados e municípios. Sob que argumento? De que toda disciplina para o presidente da República é de absoluta excepcionalidade em razão dele ser o mandatário maior do país, né? E numa sociedade regida basicamente pelo princípio republicano, essas normas elas não podem ter extensão automática aos governadores e aos prefeitos, no caso de eventual reprodução também para eles.
Os argumentos constam da ação direta de inconstitucionalidade enviada ao STF e assinada pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, e pela Vice-Procuradora-Geral. A ação teve origem no Ministério Público de Santa Catarina, que encaminhou representação ao MPF. Débora Duprá ressalta que o pedido de licença ao Legislativo ajuda a evitar punições. A impunidade, nesse caso, a gente poderia dizer que é uma regra geral. É que ninguém governa sem conseguir maiorias. Então, o voto necessário ao processo de julgamento desses governadores é praticamente impossível. A ação é semelhante à encaminhada ao Supremo contra a Lei Orgânica do Distrito Federal. No caso de Brasília, o então governador José Roberto Arruda foi alvo de denúncias de um pesado esquema de corrupção. O inquérito sobre o caso tramita no Superior Tribunal de Justiça. Diversos pedidos de cassação foram levados à Câmara Legislativa, mas até Arruda ser preso por corrupção de testemunhas, o caso dava sinais de impunidade. Naquela época já tinha não sei quantos pedidos de impeachment, e não havia nenhuma movimentação da Assembleia Legislativa sequer para levar adiante esses pedidos. O caso de Brasília serviu como um alerta e vai motivar outras ações da Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. A próxima deverá ser com relação a Alagoas, já em análise pelo MPF. O que se quer é remover obstáculos à luta contra a impunidade. O papel do judiciário é julgar. Julgar livre de amarras, julgar porque há um fato que merece julgamento, julgar porque há um crime, interfere no Ministério Público, que é o titular exclusivo da ação penal, interfere, portanto, nesse equilíbrio que foi pensado a respeito dos poderes. Veja no próximo bloco. Em Brasília, o Ministério Público Eleitoral traça estratégias de atuação nas eleições de 2010. O objetivo é unir esforços para garantir eleições limpas e a valorização do voto de cada brasileiro.